Porque pensa ali, né? Você tem o GitHub Actions, né? Que é a sua pipeline ali de CI/CD, e você pode ter vários projetos ali, né? Então, imagina, vamos pegar o exemplo que eu trouxe ali de uma página lá com 3 times separados, né? Login, página de produto e carrinho. Então pensa que cada uma delas ali tem as suas libs separadas. Então, vamos pensar o seguinte: o time lá de carrinho fez uma alteração no componente lá do carrinho, e qual que é a ideia, né? Seu time de carrinho só mexeu, obviamente, né, na lib de carrinho, né? Por mais que o repositório contenha todo o código da aplicação, o ideal é que aquele time só altere, né, aquela lib. Então, beleza. O time vai lá, né, faz a alteração, faz o commit e sobe, por exemplo, um pull request lá para o GitHub ou enfim, para qualquer outra ferramenta. No caso aqui a gente está falando de GitHub porque é GitHub Actions, né? Então, beleza. Aí a gente vai o quê? Disparar o nosso CI. Então, geralmente, né, quais steps a gente coloca lá? Né? Então, geralmente a gente coloca o build, teste, lint também, né, entre outros steps ali, que é para rodar a pipeline ali, né, para, enfim, procedimento padrão. Mas aí, qual que é a grande vantagem, né, que é um dos carros-chefes do NX, né, que é o Fast CI, é a questão de você trabalhar com essas libs. Então, como eu havia comentado, né, esse time ele subiu somente um código para lib de carrinho. Só que a gente tem outras 2 libs também. Só que aí o NX é inteligente o suficiente para fazer o seguinte: opa, beleza, se você alterou somente o código daquela lib de carrinho, não tem porquê eu rodar os outros steps nas outras libs, porque ela não foi alterada, né? Então, basicamente, quando você subir o código, ele vai rodar lint, ele vai rodar teste, ele vai rodar qualquer outros steps somente no que foi afetado, né? Que é a página de carrinho. Então, isso traz assim uma velocidade incrível, né, para o seu CI. É claro que esse é um exemplo muito simples com 3 libs, né? Então, talvez a diferença não seja tão grande. Agora, imagina em um monorepo, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui no monorepo que tem 40 aplicações. 40 aplicações e mais de 300 libs. Imagina rodar tudo isso para cada pull request, né? Ficaria inviável. Então, Sim. com essa ferramenta do NX, né, que a gente, enfim, falei tudo isso, mas essa ferramenta que eu estou comentando aqui, né, esse conceito se chama Affected. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, sobre esse conceito, vão lá na documentação do NX e digitem lá Affected.